com seus olhos fechados. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós somos felizes porque nós te servimos. Fomos aceitos no teu reino para servir-te, para amar-te, para adorar-te, para render-te glórias, para declarar a nossa insuficiência e todo o poder e autoridade que o Senhor tem sobre nós. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque tudo tem ficado cada dia mais claro aos nossos olhos, o quanto nós dependemos de Ti, o quanto nós precisamos de Ti. Jesus, nós te amamos. Tu és a força da nossa vida e a força da nossa existência. Tu és o valente da nossa alma. Tu és aquele, ó Deus, que com a sua valentia tem estado conosco, que tem nos ajudado a vencer tudo e todas as coisas. E nós te glorificamos por isso, em nome de Jesus. Diga amém. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, uma igreja que foi elogiada, uma das igrejas que foi elogiada pelo apóstolo Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler o capítulo todo, mas o nosso versículo se baseia no versículo de número 11. Às vezes a gente vê tanta repreensão de Paulo às igrejas e às cartas e tudo, e essa igreja era uma igreja que recebe um grande elogio pela sua conduta cristã. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um, de todos vós, aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas, e de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições, aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar. Uma igreja que tinha uma vida de testemunho, uma igreja que tinha uma vida de fé, uma igreja que tinha uma postura idônea. Essa era a igreja da qual Paulo se reporta e manda essa carta. E no versículo de número 11, onde nós vamos meditar nesta noite, ele diz assim: por isso também rogamos. Ele diz, nós oramos por 3 coisas. Ele diz, por vós, para que o Deus que nós servimos, o nosso Deus, vos faça dignos da vocação. Segundo, cumpra todo o desejo da sua boa vontade. Todo o desejo da boa vontade de Deus para com vocês sejam realizados. E também cumpra a obra da fé em vocês com poder. Então, Paulo, ele orava por 3 coisas aos Tessalonicenses. Ele orava para que eles fossem dignos da vocação. Segunda coisa, ele orava para que a boa vontade de Deus, a plenitude da vontade de Deus, pudesse ser concretizada nos Tessalonicenses.
E ele orava e rogava a Deus para que a fé dos tessalonicenses fosse uma fé que operasse uma obra poderosa. Então vamos lá. O que é a vocação? A vocação é uma aptidão e uma inclinação espiritual, uma habilidade, uma capacidade, uma disposição natural e espiritual. Isso é uma vocação. Dignos da vocação. O que é ser digno? Na sua opinião, o que é ser digno? Ser honrado? Estar à altura? Estar em mérito? Correto. Então Paulo diz: nós oramos para que vocês sejam dignos da vocação com que fostes chamados. Que a boa vontade de Deus seja estabelecida na vida de vocês e que a obra da fé se cumpra com poder. Então a oração dele e o rogo dele, de Silvano e de Timóteo, eram 3 rogos que se resumiam em um só. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Quero falar sobre a vocação. Dignos da vocação. Você sabe que eu e você não temos participação nenhuma na nossa redenção, amém? Não temos participação nenhuma na nossa justificação, amém? Mas temos a participação na nossa santificação. Paulo diz em Coríntios 7:1, santificai-vos a vós mesmos. Quando você consegue entender que a sua cooperação, ela é uma cooperação que tem que existir com o Espírito Santo de Deus. Quando olhamos para a Escritura, nós observamos várias pessoas que fracassaram. Fracassaram por quê? Porque nelas não havia a cooperação necessária para que o Evangelho e para que a palavra de Deus fecundasse. Então vamos analisar essa dignidade vocacional. O que é nós sermos dignos de uma vocação? Sermos dignos daquilo que Cristo fez por nós. Você acabou de cantar que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Um Deus, Emanuel, tão digno, não iria gerar pessoas dignas? Amém? Somos dignos ou não somos dignos? Somos ou não somos pessoas de respeito, apropriadas para essa vocação? Pastora, qual é a vocação que temos recebido de Deus? Inúmera, a extensão dela é gigantesca, mas eu quero falar de uma vocação em particular. Eu quero falar que nós fomos chamados para sermos vocacionados para o arrependimento. O arrependimento não é uma obra isolada, onde quando eu e você, como crente, cometemos um pecado, e então somos levados a sermos conscientes daquele pecado, e então pedimos perdão e nos arrependemos. O arrependimento é uma vocação de todos nós. Somos vocacionados, somos preparados, existe uma disposição em nós para o arrependimento. Para que nós nos tornemos pessoas arrependidas, o Espírito Santo não precisa ter um trabalho enorme para nos convencer. Por quê? Porque somos vocacionados ao arrependimento, ou seja, a morte de Cristo na cruz é algo que está claro, vivo, a todo momento dentro do nosso coração. Nós não nos esquecemos que Cristo morreu. Nós não nos esquecemos do preço que foi pago pela nossa redenção. Por isso, não precisamos ser lembrados. Você só é lembrado daquilo que você esquece. Mas eu e você não nos esquecemos e diariamente somos lembrados, não. Diariamente somos ensinados a galgarmos uma vida conduzida de arrependimento. É errado você achar que arrependimento é um ato que você faz depois que você peca. Arrependimento é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós e faz parte da nossa vocação. Somos vocacionados a nos arrepender. Somos inclinados naturalmente a nos arrepender. Todos os dias, em todo momento. Todos os momentos somos convencidos pelo Espírito Santo, não de pecados,
Não, apenas isso não. Somos convencidos da nossa natureza, somos convencidos do mundo que jaz no maligno, somos convencidos dos perigos que nos cercam, dos perigos que existem dentro de nós, somos convencidos daquilo que o Senhor Deus tem nos dado e que nós temos que estar à altura daquilo que Ele tem nos dado. Aí alguns cristãos dizem assim, tá, vamos analisar uma linha. De um lado está o crente que acha que ele tem participação na salvação. De outro lado tem um crente libertino que transforma a graça de Deus em dissoluta. Já que eu não tenho participação na salvação, eu levo tudo de qualquer maneira, porque Jesus é que salva mesmo e Ele que se vira comigo. Não. Temos um meio termo, temos uma conduta. Qual é a conduta? Jesus morreu por mim, pagou um preço muito alto e eu tenho dever. Eu sou vocacionado a ser santo. Eu sou vocacionado a perdoar, a amar. Eu sou vocacionado a frutificar. Eu sou vocacionado a ser de Deus. Essa é a vocação. Onde a ação do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus age em nós de tal maneira, constrangendo-nos interiormente e nos faz o quê? Nos faz entender o quê? Entender aquilo que foi feito para que nós continuássemos no pecado? Não. Para que nós continuássemos à mercê da nossa vontade? Não. Para que nós continuássemos dominados por nós mesmos? Não. Mas tudo que foi feito para que nós andássemos em novidade de vida e tivéssemos condições de crucificar a carne com todos os seus desejos e toda a sua concupiscência e pudéssemos andar em novidade de vida. Isso é vocação. O que é? É algo sobrenatural que existe dentro de nós, que nos habilita e nos capacita a estar acima daquilo que quer nos dominar. Diga, eu estou entendendo. Paulo diz, vocês têm que ser dignos disso. Vocês foram vocacionados para quê? Uma vasta vocação. Hoje nós vamos falar sobre a vocação de sermos arrependidos. Lucas capítulo 15, versículo de número 11, você conhece essa parábola? Havia um moço que ele não era vocacionado para o arrependimento. Eu quero falar agora do que não é vocacionado para o arrependimento. Versículo 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. O que não é vocação? É você achar que você é dono das atribuições de Deus. O que é pessoa que não é digna da vocação que recebeu? Ela acha que ela é dona de alguma coisa. Ela começa a receber aquilo que Deus dá, e ela começa a se sentir proprietário do dom, do talento, da inteligência, das bênçãos e dos bens. Ela começa a ser indigna da vocação, uma das partes que é o arrependimento, a contrição. Ela começa a se sentir melhor ao olhar para dentro dela e observar algumas transformações. Ela começa a observar as mudanças. Ela começa a observar os êxitos. Ela começa a observar o sucesso. Então ela começa a achar que ela é proprietária daquilo que Deus está oferecendo a ela. Ela não consegue entender a sua posição. Ela não consegue entender o seu lugar de miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Essa pessoa, ela começa a confundir o ser com o ter. O ter vem de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor. E o ser é uma obra do Espírito Santo feita em nós de uma maneira iniciada, contínua e gradativa. Dá-me a parte dos bens. Quantas pessoas hoje tomaram os bens que Deus deu para si? Tomaram a salvação, tomaram os dons, tomaram a inteligência, tomaram a postura, tomaram os feitos, tomaram as obras, tomaram a vida graciosa, e elas simplesmente esquecem da Bíblia, esquecem que tem mais coisas escritas e agem como quer, do jeito que quer.
O que a Bíblia diz sobre isso? Não sei. O que a Bíblia diz sobre o seu comportamento? O que a Bíblia diz sobre o que você faz? O que a Bíblia diz sobre o que você pensa? O que a Bíblia diz da maneira que você está vivendo? O que a palavra do Senhor diz sobre isso? Elas começam a não se importar com aquilo que está escrito e começam a caminhar e a se nortear por aquilo que foi feito dentro delas. Mas foi feito por quem? Por Ele. Foi Ele quem fez, foi Ele quem amou, foi Ele quem cuidou, foi Ele quem estabeleceu. Nós não somos donos de nada. Quando é que eu e você nos tornamos indignos da vocação? Quando achamos que alguma coisa tem a ver conosco, no sentido assim, de sermos propriedade. Ou, propriedade não, proprietários, porque somos propriedade. Dá-me a parte dos bens que eu quero para mim. Pensamento individualista, conceitos próprios. Eu queria dizer uma coisa para você, muito cuidado com os seus conceitos próprios. Muito cuidado com o seu resumo. Muito cuidado quando você gera um conceito e esse conceito não é respaldado em sacrifícios, não é respaldado em arrependimento, não é respaldado em humildade. Muito cuidado. Conceitos próprios que vão acontecendo, gerando um comportamento deficiente, onde o crente não consegue perceber que ele ficou deficiente. Ele não consegue mais depender de Deus. Ele não consegue ter mais aquela fé indutiva, aquela fé absoluta. Ele não consegue ter mais esse cumprir da obra da fé com poder na vida dele. A palavra do Senhor ordena e comanda e ele não consegue mais acompanhar. Ele não consegue mais crer no impossível, ele não consegue mais depender de Deus. Aí ele diz: Deus, me dá mais fé. Aí o Espírito Santo: não, você tem que pedir mais dependência, você tem que aprender a depender de mim. Hoje as pessoas estão indignas da vocação com que foram chamados. Por quê? Porque elas começam a agir de uma maneira deliberada. Elas começam a agir de uma maneira individual, de uma maneira voluntária, no sentido de apartar-se do domínio de Deus. Judas escreve isso. Irmãos, eu e você fomos chamados para sermos dominados. Somos uma fera. Dentro de nós somos uma fera. Dentro de nós existe a velha criatura. Existe maldades. Existe coisas negativas e coisas ruins. Fomos chamados para sermos dominados. E somente o Espírito Santo tem o domínio e o controle de tudo aquilo que existe dentro de nós. Nós precisamos considerar isso. O filho pródigo chega para o pai. E aqui ele não tinha vocação nenhuma. Não tinha dignidade de tudo aquilo que ele havia recebido. Ele tinha proteção, ele tinha amor, ele tinha graça, ele tinha favor, ele tinha cobertura, mas aquilo não estava bom. Ele queria fazer administrar as coisas da vida dele do jeito que ele bem entendia. Será que você consegue uma empatia com esse moço? Quantos cristãos têm feito isso? Querem administrar a vida da própria maneira. Querem administrar o que sentem da própria maneira. Querem administrar o que pensam da própria maneira. Eles querem aprovar-se a si mesmo. Eles querem dirigir-se a si mesmo. Eles querem governar-se a si mesmo. Pessoas indignas da vocação, onde não conseguem entender que tudo deve-se a Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a obra. E nós somos secundários. Somos secundários e não primários. Nós andamos segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo o desejo dEle. O que aconteceu no coração do filho pródigo? Será que ele achou que aquilo tudo que ele tinha ali com o pai, usando de uma maneira particular e usando de uma maneira para trazer para ele um conforto maior, um prazer maior, ele seria mais feliz? O que te faz mais feliz, meu irmão? O que é que te faz mais feliz? Hoje nós temos crentes dentro da igreja que são infelizes. Pessoas que são infelizes. Elas não conseguem entender o que é uma felicidade. Elas sempre estão insatisfeitas com o casamento, insatisfeitas com a vida financeira, insatisfeitas com o trabalho.
E elas vão levando essa insatisfação, e elas vão criando métodos e maneiras próprias para poder satisfazer-se. Qual é o nível da sua satisfação? Qual é o nível da sua gratidão e do seu reconhecimento das obras de Deus na sua vida? O filho pródigo, ele não era digno de tudo que ele tinha. Ele não alcançava o nível de dignidade, porque dentro dele não havia um entendimento e uma compreensão. Que tudo é pela graça, que tudo é favor de Deus. A Bíblia diz assim no versículo de número 12, repartiu com eles a fazenda, poucos dias depois, versículo 13, o filho mais novo, juntando tudo, partiu por uma terra longínqua, ele queria distância, ali desperdiçou os seus bens, vivendo de uma maneira errada, dissolutamente. A indignidade da vocação faz com que nós usemos aquilo que Deus nos deu de uma maneira dissoluta e de uma maneira indigna. Você sabe que tudo que Deus te deu, você vai ter que dar conta. Vamos lá. O que é que Deus tem te dado? Habilidades, talento, dinheiro, sabedoria, inteligência, persuasão. O que mais? O que mais que Deus tem te dado? Saúde, o que mais? Quais são as coisas que Deus tem te dado? De que maneira nós temos aplicado tudo aquilo que Deus tem nos dado? Ele vai fazer o que com aquilo que Deus deu para ele? Ele vai usar da maneira que ele bem entende, da maneira que ele acha, como veículo de fonte de prazer. Você acha realmente que aquilo que Deus te deu é para a sua fonte de prazer? Ou para a edificação do reino? Você acha que as coisas que Deus tem cercado você e que Deus tem dado a você, vamos lá, irmãos, se nós ficássemos aqui falando sobre as boas coisas, uma boa família, uma boa vida, vamos lá, quantas coisas? Você acha que realmente Deus fez tudo isso para que você desfrutasse disso de uma maneira egoísta e individual? Não. Deus deu tudo que deu a você para que isso fosse direcionado para o reino. Direcionado para o reino. Direcionado para o reino. Usufruído no reino. Gasto no reino. É isso que eu e você temos que entender. Que a partir do momento que fomos aceitos no reino, tudo é, você cantou, tudo é para Ele. Tudo é por causa dele. Você vai fazer algo, é por causa dele. Você vai tomar uma decisão, ele tem que estar ali no meio. Alguma coisa tem que ter a ver com ele. Não adianta você querer ser crente e na hora de você tomar uma atitude com respeito ao seu casamento, você deixar Jesus de lado. Você tomar uma atitude com respeito ao seu trabalho e você deixar Jesus de lado. Isso não é cristianismo. Fomos vocacionados e temos que ser dignos da vocação. E estamos falando do quê? De contrição, de arrependimento. E arrependimento não é um fato isolado. Arrependimento é uma vida vivida no altar de Deus, onde se sabe, se entende e se compreende quem é. Você foi vocacionado para o arrependimento, amém? Então nada é seu. Tudo é dele. Nada é seu. Não se sinta dono de nada, você não é dono de nada. Vai ficar muito fácil para você quando você for provado e você ter esse entendimento. Nada é seu, nada é seu. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo subsiste por causa dele. Nada te pertence, nada me pertence. E ele vai numa terra longínqua e gasta dissolutamente. Então veio a crise. Este moço não tinha dignidade. E ele mesmo diz, eu não sou digno. Não sou digno. Se nós pararmos para pensarmos hoje, o quão dignos temos sido do amor. Deus tem nos amado, do perdão, da graça, da salvação, do favor. Quão dignos nós temos sido. Quando você entra numa situação
com o seu irmão e não tem uma liberdade para perdoar, quão digno você tem sido do perdão que você tem recebido. Quando você entra numa situação de favor e misericórdia para com alguém, o quão digno do favor que você recebeu e da misericórdia que você recebeu. Quando você se vê em uma situação onde você tem todos os meios e todos os recursos para e não o faz, o quão digno você tem sido de todo o investimento que tem alcançado você. Rogo-vos que vocês sejam dignos da vocação que vocês receberam de Deus. Dignidade a respeito da nossa vocação. Fomos vocacionados a quê, pastora? Vamos lá. Puros, santos, vocacionados a perdoar, a amar, a obedecer. Mas nessa noite falamos, vocacionados à contrição, ao arrependimento, que não é uma prática isolada, mas é um condicional de vida, onde a nossa alma entende o quanto precisa de um redentor, o quanto precisa de um salvador. Esse moço não entendia o quanto precisava do pai. Ele achou que ele tendo o que o pai, os bens do pai, ele não precisava do pai. Muitos crentes são assim. Eles usufruem do dom de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. E eles não conseguem entender que é do pai que eles precisam e não dos benefícios do pai. Você escolhe o pai ou os benefícios do pai? Todos nós dizemos o pai, pastora. Essa resposta só vai ser dada quando o pai tirar os benefícios. Quando o pai tira os benefícios, então eu e você conseguimos enxergar se nós estamos ligados ao pai, pelo pai ou pelos benefícios do pai. O filho estava ligado ao pai pelos benefícios do pai. Por quê? Porque podia ficar longe do pai, mas levando os benefícios do pai. A grande pergunta é, se a nossa vocação para o arrependimento tem nos feito entender que o grande prêmio não é o benefício do pai, mas é o pai. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Paulo diz assim, nem a fome, nem a tribulação, nem o perigo, nem a espada, nem anjos, nem criaturas, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A questão é, o quanto Deus é importante para nós. O quanto nós conseguimos entender que a nossa vocação, que Ele nos habilitou e nos capacitou, é para estarmos prostrados diante dEle. Vocacionados ao arrependimento, não vivem na prática do pecado. Diga amém. Pessoas vocacionadas ao arrependimento, contritas, quebrantadas, conscientes do preço que foi pago por elas na cruz, não vivem na prática do pecado. Quando somos vocacionados, somos atraídos por Deus para um poder, para um condicional de praticarmos aquilo que temos que praticar. Então somos vocacionados a sermos santos, vocacionados a sermos arrependidos, e temos que ser dignos disso. A Bíblia diz que veio uma crise muito forte. Quem já passou por crise aqui? Veio uma crise muito forte, e essa crise, ela mostrou as coisas, e a crise é uma bênção, sabia? A crise é uma bênção. O Senhor Deus dizendo, eu te levei ao deserto para ali falar ao teu coração. Eu te levei ao deserto porque ali eu te darei as vinhas. E o vale de Acor por porta de tribulação. Eu te ensino e eu te mostro. As crises, elas revelam a construção que temos feito da nossa vida. Se temos construído na areia ou se temos construído na rocha. A crise nos mostra onde temos depositado a nossa confiança. A crise nos mostra a realidade sobre nós mesmos. A crise é uma bênção. A crise foi a solução da salvação do filho pródigo.
A crise, ela não é de toda ruim. Por quê? Porque ela tem um lado negativo, que é aquilo que vivenciamos, e ela tem um lado positivo, que é para onde ela nos remete. A crise, ela abre os nossos olhos e nos faz enxergar a situação e a circunstância. Então veio a crise na vida daquele moço. E então o que aconteceu? Ele havia gastado tudo, ele não tinha mais nada. E então ele achou que podia contar. O salmista Davi também achou que podia contar. Diga, na crise, Deus afasta os meus amigos. Mas a culpa não é dos amigos, sabia? Não. Não tem culpa, e é um trabalhar de Deus. Davi disse assim, ninguém tem piedade da minha alma, ninguém me ajuda, nem à direita, nem à esquerda. Por quê? Porque na crise é o momento entre você e Deus. Tá? Então esse moço que havia bancado e sustentado muitas situações, ele foi procurar os seus amigos, mas não tinha amigos. Esse isolamento dele trouxe-lhe a oportunidade de lembrar-se da bondade do Pai, da bondade de Deus, vamos dizer assim. Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia diz assim, no versículo de número 14, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Eu quero dizer uma coisa para você, que nós estamos vivendo uma grande fome na terra. Nós estamos vivendo uma grande fome de idoneidade, uma grande fome de fidelidade, uma grande fome de humildade, uma grande fome de companheirismo, uma grande fome de consideração. E isso já alcançou até dentro dos lares. Nós estamos vivendo uma grande fome. Você cristão, você está vivendo uma grande fome. As pessoas estão com fome. De idoneidade, de dignidade, de fidelidade, de companheirismo, de humildade. As pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque as necessidades básicas, emocionais para o ser humano não existem mais. Essa é a fome que nós temos vivido. E ele estava padecendo uma grande fome. E a Bíblia diz assim que ele não tinha trabalho. E ele foi procurar trabalho. E ele encontrou trabalho para apacentar porcos. Jesus coloca o pior ofício aqui de um judeu. O porco é um animal imundo. E Jesus coloca aqui o pior ofício, o pior trabalho de uma pessoa. E a Bíblia diz assim que conforme ele via toda aquela situação, ele tinha tanta fome, que ele queria comer das bolotas dos porcos, das vagens secas que eram dadas aos porcos. Ele teve vontade, mas não comeu. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa é você ter a falência, outra coisa é você se adequar a ela. Uma coisa é você ter uma falência familiar, outra coisa é você se adequar a ela. Uma coisa é você ter a falência em uma área da sua vida, e você olhar e dizer assim, eu vou comer bolota de porco. Não faça isso. Uma coisa é você estar com muita fome e você se ver numa situação que você quase está aceitando, você quase está se curvando, você quase está se rendendo, você está quase dizendo aquela frase infernal, fazer o quê? Não tem outro jeito. Você quase está se amoldando, quase amoldando aquela situação, mas de repente você levanta num suspiro e diz, meu Pai. Quantos de nós temos sido levados às bolotas? Quantos de nós temos deixado a mesa do Pai? Temos deixado o banquete do Pai, e temos aceitado as bolotas dos porcos, temos nos colocado como pessoas medíocres, junto com medíocres, mentirosos, juntos com os mentirosos. Isso é comer bolota de porco. Temos nos colocado na indignidade, somos indignos com pessoas indignas. E aí você diz, mas para viver no mundo, eu tenho que dançar conforme a música. Quantos de nós
temos agido e temos nos assentado no chão e comido as bolotas dos porcos, e nos esquecido da mesa, da bondade, do desejo da bondade do Pai, da obra poderosa da fé em nós, que nos levanta, que nos posiciona e que nos mostra um novo horizonte. A pergunta que é pertinente neste momento é, presta atenção, o quanto você tem se adequado às circunstâncias que a vida tem te oferecido. O quanto você tem sido indigno da vocação de ser um soldado, de ser alguém reformado, revolucionário. Será que temos perdido as características de força, de poder da fé, as características de nos levantarmos e nos posicionarmos de uma maneira contrária? Esse moço, ele havia perdido tudo. Ele perdeu os bens, ele perdeu a presença da família, ele perdeu os supostos amigos que achava que tinha, ele perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu foi a capacidade de ser digno. Às vezes, alguns de nós nos tornamos indignos, a vocação, nos tornamos arrogantes, soberbos, mas o que nós não podemos perder é essa capacidade de ponderarmos e de retrocedermos. Será que sua perna só vai para frente? Será? Você só sabe andar para frente? Você não sabe fazer isso aqui? Você tem que ter olhos na nuca para fazer isso aqui? Não, você e eu podemos nos arrepender, podemos reconsiderar, podemos retornar. Ele sente desejo de se habituar, de se amoldar, de se conformar. Fica aberto aí em Lucas 15, vá comigo em Romanos 12. O apóstolo Paulo, preocupado, ele diz assim, vou fazer um rogo aqui para vocês. Romanos capítulo 12, versículo 1. Somos dignos da vocação com que fomos chamados. Vocação de sermos humildes, de sermos arrependidos, de sermos contritos, de buscarmos a face de Deus, de enxergarmos o quão miserável somos, do quão carentes somos e de quão dependente de Deus somos. Isso alegra o nosso coração, alegra a nossa alma, é entendermos que nada é nosso e tudo é do Pai, e não temos direito de pedirmos ao Pai a parte dos bens e gastarmos da maneira que nós achamos. Tudo tem que ser vivido junto com o Pai, na mesa do Pai, com a aprovação do Pai. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vocês precisam oferecer a Deus sacrifícios. Não adianta querer trazer nada morto, tem que ser vivo, tem que ter ação, tem que ter postura, tem que ser santo, não pode ter mácula, e tem que agradar a Deus e não a vocês mesmos. E ele diz assim, não sede conformados com este mundo, não tome a forma, não se adeque, não come bolotas. Você é melhor do que isso, você pode ir além disso, você pode ser digno da vocação com que você foi chamado. Você foi vocacionado para depender de Deus, para estar na mesa do Senhor. Você foi vocacionado a ser uma pessoa arrependida, contrita, quebrantada. Eu fico olhando para alguns crentes, como é admitido por eles terem um coração endurecido. Como um crente pode ter um coração endurecido? Como o crente pode olhar para Hebreus e olhar e observar que o escritor aos Hebreus diz assim, que o pecado endurece, o engano endurece? Como eu posso admitir que o meu coração seja gélido, seja um coração que não mais se quebrante, seja um coração que não seja mais apaixonado, seja um coração que esteja distante, seja um coração que não ame mais com paixão? E ele diz assim,
e não sede conformados, não tomem a forma deste mundo, não se adequem às coisas que aparentemente são normais. Mas ele diz, transformem-se. Transforme-se. Olha para o teu irmão e diga, transforme-se. Pastora, para que eu me transforme, eu preciso estar olhando para algo, alguém. Quando o Senhor diz em Ezequiel sobre o modelo do templo é Jesus. Você vai olhando para Jesus e você vai se transformando. Você vai olhando para Jesus e você vai se transformando. Eu quero amar como tu amastes. Eu quero perdoar. Eu quero depender de Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero fazer sacrifícios. Eu quero morrer na cruz. Eu quero carregar a minha cruz. Eu quero ter sim uma coroa de espinhos que me lembre da sua dor e que a minha mente é escrava de Cristo. Eu quero ter o meu coração transladado com uma lança. Eu quero ter nas minhas mãos a marca do Senhor. Eu quero ser parecido contigo, porque tu morrestes para que fosse o primeiro de muitos outros irmãos. Transformai-vos pela renovação do entendimento. O entendimento envelhece, o entendimento tem data de validade vencida, o entendimento se corrompe. Como é que você renova o seu entendimento? Diz para mim. Fazendo curso de teologia, pelo amor de Deus. Como é que você renova o seu entendimento? Dobrando o seu joelho diante de Deus e dizendo ao Espírito Santo, ó guia eterno, consolador eterno, convencedor eterno, me ensine. O seu entendimento é renovado quando existe essa contrição, esse quebrantamento, quando existe essa dependência do Espírito Santo contínua, quando existe uma simbiose entre você e o Espírito Santo, existe algo em comum. Ele veio para formar Cristo em você, e o que você quer é que Cristo seja formado em você. Essa é a simbiose do reino, isso é que tem que existir em comum. A questão, transformai-vos. Passa-se dias, semanas, anos e estações, e você acha que o seu entendimento não será corrompido, e você acha que o seu entendimento não será como imã que vai atrair conceitos humanos, conselhos, adaptações, condições. E quando você vê, está tudo diferente. Ele fala, você discorda. Ele diz, você não crê. Por quê? Renove o seu conhecimento, renove a sua mente, prostrado aos pés dele. Diga, o que eu estou pensando não condiz com a Escritura. Por quê, Espírito Santo? Molda a minha mente, renova o meu entendimento, me faz entender adequadamente à luz da Escritura, para que experimenteis. O filho pródigo precisava da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, eu rogo para que vocês sejam dignos da vocação, e que o desejo da boa vontade de Deus alcance a vida de vocês. Volte comigo em Lucas 15, 11. A Bíblia diz assim, que esse moço, ele começa a pensar com ele mesmo. Ele começa a lembrar. Ele começa a analisar. A Bíblia diz assim, no versículo de número 17, essa frase, tornando em si. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. A embriaguez que os crentes sofrem é por conta. O sofrimento embriaga, fazendo você acreditar que o mundo está contra você. A dor embriaga, a angústia embriaga, o sucesso embriaga, a riqueza embriaga, a pobreza embriaga. Tudo mal administrado vai trazer embriaguez. Não embriaguez, não fique embriagado. Ele começa a fazer um encadeamento, uma conexão.
que ele começa a fazer. Olha só a obra do Espírito Santo. O encadeamento, uma conexão do que ele estava vivendo, do que o Pai tinha para ele. Você tem essa conexão? Você consegue fazer essa conexão? O que você está vivendo hoje, o que Deus tem para você? Você consegue fazer essa conexão? Esse encadeamento? Ele começa a fazer essa conexão. E ele começa a esclarecer, ele começa a elucidar-se, ele começa a entender, ele começa a compreender as coisas. Será que você consegue fazer essa conexão? O que você está vivendo, daquilo que Deus tem para você? Ou será que Satanás, em alguns de nós, ele já nos escureceu a mente e a visão de tal maneira, que nós dizemos fazer o quê? É isso mesmo, não tem jeito, é dessa maneira mesmo? Será que Satanás já conseguiu nos convencer de tal maneira que nós temos que aceitar as coisas como elas são, e Satanás está fazendo e operando, e nós simplesmente olhamos e dizemos, não tem conexão? Qual é o nome da ponte entre o que você vive e o que Deus pode? Como é que ela chama? Diga o nome da ponte. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai sair de pecador, de homicida, para o integrante no reino dos céus. Ele é a ponte. Jesus é a ponte. Então quando você faz essa conexão, você diz assim, pronto, achei, encontrei. Que tal você ser conectado de novo? A Bíblia diz assim, que ele começa a ter uma consciência sobre a bondade do Pai. A Bíblia diz assim, tornando em si, disse, quantos empregados de meu Pai têm abundância de pão? Diga assim comigo, a obra do Espírito é evidenciada quando o Pai vem primeiro, e não eu. É simples, não é? Vê se o Espírito Santo convenceu ele assim, dizendo, olha como você está, faminto, maltrapilho, abandonado, jogado. Não. A obra do Espírito começa, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. A obra do Espírito, ela inicia-se com a grandeza do Pai, mostrando, fazendo vislumbrar. O Espírito Santo, Ele não vai mostrar seus defeitos, suas falhas, suas decadências. Não, em primeiro lugar, Ele vai mostrar como Deus é grande, como Ele é poderoso. Aí Ele parte para o segundo propósito, que é o convencimento. O diabo faz o contrário. O diabo mostra o quanto você é falho, o quanto você é débil, o quanto você é demente, o quanto você é caótico. Ele diz assim, quantos empregados de meu Pai têm abundância de pão? Como Deus é bom. Diga, como Deus é bom. A bondade de Deus. Paulo diz assim, eu rogo para que Deus deseja ser bom para comigo. Deus deseja ser bom para com você. Diga amém. Mas nós precisamos ser dignos da vocação com que fomos chamados. Fomos vocacionados a arrependimento. Para mim arrependimento não é problema. Para você arrependimento não é problema. Para mim chorar não é problema. Para você não é problema. Contrição não é problema. Quebrantamento não é problema, porque nós somos vocacionados para isso. Praticamos as obras da vocação. Ele diz assim, quantos trabalhadores do meu Pai com abundância. Ele começa a cair em si, ele faz uma conexão do Pai e ele. E eu aqui padeço de fome. Você tem fome do quê? Fome de evidência? Fome de conforto? Fome de carinho? Fome do quê? Do que sua alma tem fome? Jesus tem tudo isso para te oferecer, tem ou não tem? Hã? Ele é levado a uma organização mental. Cuidado quando a sua mente está desorganizada. Cuidado. Você é um perigo para você mesmo quando a sua mente está desorganizada. Ele começa uma organização mental, ele começa a colocar as coisas no lugar. O Pai está lá, os empregados do meu Pai estão em abundância, eu estou aqui padecendo de fome. Ele começa a fazer um plano. Diga, eu tenho um plano. Qual é o plano que você tem?
tem que ter uma simbiose com Deus. Senhor, se o teu maior propósito é edificar em mim um caráter de Cristo, esse é o meu plano e é o meu propósito, ter o caráter de Cristo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você já parou para pensar? Nós somos pessoas de muitos planos, muitos projetos. Mas qual o seu maior projeto de vida? Vamos lá. Qual o seu maior projeto de vida? Se não for ser parecido com Jesus, não há simbiose. Está desconectado. O maior propósito de Deus na sua vida é que você se torne parecido com Jesus Cristo. Esse é o maior propósito. Foi por isso que a palavra existe, é por isso que Jesus morreu, é por isso que a igreja existe, é por isso que o Espírito Santo está aqui, só por isso, para que nós nos tornemos parecidos. Esse é o grande propósito. Os outros propósitos são secundários. Ele começa a reorganizar a mente dele. E a Bíblia diz assim, vamos lá. Levantar-me-ei, ele começa a gerar o quê? Vontade. Irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele faz um mapa daquilo que ele vai dizer. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Ele reconhece a indignidade dele. Ele é indigno de ser filho, indigno de ter, indigno de possuir, indigno. E Paulo diz, rogo-vos que sois dignos da vossa vocação. Vocacionados para o quebrantamento e para o arrependimento. Arrependimento é uma obra esporádica que você tem quando peca? Não. Arrependimento é uma obra contínua do Espírito Santo dentro de você, dizendo a todo momento o quanto Deus te ama, o quanto Jesus fez para morrer em seu lugar, o quanto você é dependente de Deus, o quanto você precisa de Deus para que a sua alma seja aplacada e não resolva dar as caras para fora. Arrependimento. Esse moço agora começa a ter vocação para o arrependimento. Ele cai em si. Pastora, mas existem muitos meios de embriaguez. O que mais embriaga você? O que mais você ama. Se você ama muito seus filhos, se você ama muito sua família, se você ama muito seu trabalho, se você ama muito você, se você ama muito o conforto, se você ama muito, isso vai te embriagar. Por isso que o Senhor Jesus disse, quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha não é? Fala a palavra. Digno. Novamente a palavra digno. O apóstolo Paulo diz, vocês precisam ser dignos do reino. Dignos, estar à altura, comprometido, ter respeito, estar honrado. Dignos. Temos que ser dignos. E ele diz assim, o desejo da boa vontade de Deus. E aí ele diz assim, e a operação do poder da fé. A maior obra da operação do poder da fé é a obra de contrição, quebrantamento e arrependimento. Diga amém. Amém. A fé que nos leva ao arrependimento. A fé que nos leva ao quebrantamento. A fé que nos leva a enxergarmos o quanto temos falhado. Hoje, do que você tem que se arrepender? Eu não falo só comissão. Existem pecados de comissão, ações e pecado de omissão. Do que você tem que se arrepender? Se você disser nada, a coisa está complicada para o teu lado. Do que você tem que se arrepender? Agora, não estou falando para você ir levantar a lebre lá do ano passado, do ano retrasado. Estou falando agora, de agora. O que você tem que se arrepender hoje? Quais são os seus motivos de arrependimento? Temos o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha para isso. Porque a única maneira de nós crescermos em Deus é o Espírito Santo nos convencermos e trabalharmos em nós daquilo que não está adequado dentro de nós ao reino e à Escritura,
E então, convencidos dessa mudança, vamos gerar a vontade de dizer: Pai, Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, me tenha como um dos seus empregados. Ele ficou apenas no planejamento. Eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou ser melhor, eu vou ser um crente mudado. Quantos projetos você já fez desses? Porque agora a minha vida vai ser diferente, porque eu vou ser uma pessoa mais humilde, porque eu vou estudar a Bíblia, porque eu vou orar mais, porque eu vou ser mais crente, porque na próxima vez que me ofenderem, porque na próxima vez que eu for provado. Ele não ficou só no projeto, ele cumpriu a boa obra da fé com poder. Poder sobre o quê? A fé tem que ter poder sobre a sua vontade, senão ela não é fé. É muito fácil as pessoas confundirem fé com pensamento positivo. Mas e quando não existir o positivismo? E quando não existir a vontade? A fé tem que dominar sobre o que você quer. A fé tem que dominar sobre o que você gosta. Qual é o maior poder da fé? Dominar sobre você. Ele calçou-se e foi em busca do quê? Da rendição, do arrependimento, das obras da fé. Quais são as obras da fé na sua vida hoje? Quebrantamento, arrependimento, mudança, petição de perdão, liberação de perdão, crescimento, amadurecimento. Quais são as obras da fé? Posicionamento, postura, determinação, confiabilidade. Quais são as obras da fé realizadas na sua vida hoje? Ele pediu 3 coisas para eles: que eles fossem dignos da vocação, que eles tivessem neles o desejo da boa vontade de Deus, e que eles tivessem o poder operante da fé, que a fé fosse uma fé poderosa. A fé que você tem é poderosa, meu irmão? Qual é a fé poderosa, pastor? A fé poderosa é aquela que domina sobre você. Ela domina sobre o que você faz, sobre o que você quer, sobre os seus planos. Ela é dominante, ela domina todas as raias e tudo aquilo que há na sua alma. Pastora, mas para chegar até aí, existe um caminho. Qual é o caminho? Você foi vocacionado para isso. Um dia, quando Josué pega um encargo muito complexo no lugar de Moisés, o Senhor disse para ele assim: eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que você deve fazer. Não estou dizendo para você que vai ser fácil. Estou dizendo para você: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus não diz para mim que é fácil. Deus não diz para você que é fácil. Deus diz como fazer. De que maneira fazer. Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Você é vocacionado para quê? Ser santo, salvo, cheio de graça, cheio de poder. Mas hoje você é vocacionado para ser um crente arrependido. E crente arrependido é o crente que está em mudanças. É o crente que está todo dia mudando, todo dia buscando algo para se concretizar em si mesmo. Diga: eu sou vocacionado para o arrependimento. O Espírito Santo, ele tem uma forma de trabalhar conosco, de sempre nos mostrar o nosso lugar. Sempre. O diabo diz assim: você pode ir mais ali. O Espírito Santo diz: não vai, que ali não é o seu lugar. O seu lugar é aqui. Satanás diz: você pode mover-se, mas não, você não faça isso, porque o seu lugar é aqui. Esse é o seu Espírito Santo, o seu amigo, o seu paracleto, o seu ajudador. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você está aí vivendo a sua vida, vivendo os seus dias, eu também. Nós estamos nos despedindo da vida, você sabe disso. Cada dia que vivemos, estamos despedindo dessa vida aqui. Vamos enfrentar uma nova vida em Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você: tudo que você tiver que fazer, faça já. Não deixe Satanás equivocar você e dizer que você é uma pessoa que vai ter inúmeras oportunidades de ser ou fazer. Faça já.
Tem essa postura diante de Deus. Deus, eu preciso mudar. O que você pode dizer hoje? Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Qual é a oração que Deus quer ouvir de você nessa noite? Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso buscar um pouco mais do teu Espírito na minha vida. E por isso eu quero que você coloque-se de joelho nesse momento. Você que pode ajoelhar-se, eu gostaria que você ajoelhasse agora. Rogo-vos, oro, diz Paulo, para que vocês sejam vocacionados e dignos dessa vocação, para que vocês recebam sobre vocês o desejo da boa vontade de Deus, para que vocês possam ter uma fé poderosa e operante. Você é vocacionado a ser arrependido. Satanás não pode equivocar você, Satanás não pode confundir você, Satanás não pode ludibriar você. Diga agora em nome de Jesus que você não vai aceitar ser enganado pela ótica. Diga agora que tudo que é visível é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Diga nesse momento, diga, Senhor, eu não vou me deixar levar pela minha visão. Tudo que eu vejo é passageiro, mas o Senhor é eterno. Você pode dizer agora, as suas palavras não caem por terra, e eu creio na tua palavra. Eu sou vocacionado a ser um crente arrependido, a ser um crente que busca mudança, a ser um crente que busca transformação. E nesta noite, Senhor, eu declaro que nada é meu. Você pode dizer isso para o Senhor: tudo é para a sua glória, tu és digno de tudo e de todas as coisas, e eu, a exemplo da sua dignidade, eu quero ser digno da vocação com que eu fui chamado, meu Senhor. Eu quero estar à altura de todo investimento que o Senhor tem posto, tem oferecido à minha vida. Diga ao Senhor agora: eu quero perdoar, não porque é fácil. Eu quero amar, não porque está a meu alcance. Eu quero ser honesto, eu quero ser fiel, eu quero ser uma pessoa bondosa e mudada, não porque as coisas são fáceis, mas porque eu sou vocacionado para isso. Eu sou vocacionado, eu sou digno dessa vocação, e eu não vou envergonhar-te, Jesus. Você pode dizer para Ele: eu não vou me amoldar conforme o mundo, eu não vou me amoldar conforme o mundo não vai me moldar, o mundo não vai me condicionar, meu Senhor, porque a minha mente, o meu entendimento, ele será renovado, para que eu consiga entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Oh Espírito Santo de Deus, somos vocacionados a nos arrepender. E nesta noite eu quero que o Senhor leve a oração de arrependimento, a oração secreta dos teus filhos diante do Pai. Oh Senhor, nesta noite, as orações de arrependimento, meu Senhor, de contrição, de quebrantamento, de pessoas que foram desintoxicadas, meu Deus, de pessoas que entenderam a pobreza. Bem-aventurados pobres de espírito, de pessoas que nesta noite entenderam o quão dependentes são de Ti, o quão negligente tem sido com a própria alma, meu Senhor. Perdoa-nos, Senhor Jesus, perdoa-nos por aquilo que podemos fazer e não fazemos. Perdoa pelas nossas desculpas, perdoa-nos pelas nossas razões, perdoa-nos pelos nossos boicotes que cometemos contra nós mesmos, perdoa pelos nossos embaraços.
Nos lembramos da parábola dos talentos e nos lembramos daquele que tinha um talento só, que criou tanta dificuldade para granjear, meu Senhor, quanta dificuldade nós criamos para nos tornarmos pessoas melhores, mais ávidas, mais confiantes em Ti, mais dependentes de Ti. Senhor, quebra em nome de Jesus, Espírito Santo, quebra todos os embaraços, quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões que tão de perto nos têm prendido, meu Senhor, que tem nos tornado pessoas indiferentes à obra do Teu Espírito. Deus, não aceitamos o nosso coração gélido, não aceitamos o nosso coração insensível, não aceitamos, queremos um coração quebrantado, queremos um coração que aceite a escrita do Teu Espírito, queremos um coração desesperado e apaixonado por Tuas obras. Vem, Espírito Santo de Deus, molda-nos, quebranta-nos, transforma-nos, constrange o nosso espírito, pois fomos vocacionados à humildade, fomos vocacionados ao arrependimento, fomos vocacionados ao quebrantamento. Cristo habilitou-nos, Cristo capacitou-nos a frutificar. Cristo é Deus quem nos vocaciona. Senhor, somos vocacionados ao arrependimento, ao quebrantamento, à dependência. Nossa alma encontra conforto, encontra descanso ao desprender-nos, ó Deus, de todos os nossos ídolos, de todas as nossas performances, de todos os nossos aguilhões, meu Senhor, e nos unimos, Senhor, em unicamente a Ti. Diga ao Senhor agora, diga ao Senhor agora, diga ao Senhor agora, diga ao Senhor agora. Diga: eu quero depender de Ti, eu quero confiar em Ti, eu quero ter um coração arrependido, eu quero ter um coração arrependido, eu quero ter um coração contrito, eu quero ter uma alma arrependida, eu quero dia após dia não me conformar com este mundo e nem da maneira que eu sou. Eu quero buscar uma transformação, eu quero buscar uma transformação todos os dias, eu quero esquecer dos meus erros, e que os meus erros não venham ser algozes da minha alma, mas o que vem afligir a minha alma, não sejam os meus erros, mas seja o sacrifício que Cristo fez por mim na cruz. Deus, não queremos ser constrangidos pelos nossos erros, e transformá-los em algozes de culpa e condenação, mas queremos a obra redentora de Cristo, a obra expiatória de Cristo, que nos constranja e nos anime e nos levante, Senhor, a nos tornarmos novos. O Senhor diz para nós nessa noite: eu não coloco vinho novo em odre velho, eu não coloco vinho novo em odre velho. O quanto você tem envelhecido, o quanto você tem ficado ultrapassado, o quanto você não tem participado dos convites do Espírito Santo. O Espírito Santo te convida. Deus busca verdadeiros adoradores. Ele diz: venha ser um adorador que o adore em espírito e em verdade. O Espírito Santo te convida e diz: Deus está buscando dardos e flechas limpas da sua aljava. Descontamine-se para que o seu alvo seja o céu. O Espírito Santo está dizendo para você: não se envergonhe de Cristo. Honre-o no seu trabalho, no seu dia a dia. O Espírito Santo está dizendo: o Pai está buscando luz e sal. O Pai está buscando homens, jovens, mulheres que quebram vasos de alabastro, pessoas livres da religião. Diga sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: o Pai está à procura de pessoas que não se interessam de enterrar os seus mortos, mas que tomam uma mão no arado e possam segui-lo. Diga assim: Espírito Santo, chega, chega. Eu resolvi nessa noite entregar a minha vida, entregar os meus problemas e viver para Ti. Quem sabe nessa noite
É uma noite de você repensar a sua conversão. E você dizer para Jesus, eu quero ser um arrependido. Um arrependido que não se ensoberbece. Um arrependido que não é independente de ti. Um arrependido que não usufrui de qualquer maneira daquilo que o Senhor oferece. Um arrependido que não é proprietário, mas é propriedade. Um arrependido que não gasta dissolutamente. Um arrependido que não é embriagado. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ser um arrependido. Vocação de ser arrependido. Contrito, quebrantado, endividado. Somos vocacionados a sermos endividados. Pai Santo, onde Satanás tem lançado torpor em muitos, temos estado lúcidos, Senhor. Somos lúcidos do quanto precisamos de Ti, do quanto dependemos de Ti. A nossa vida é apenas um vapor que hoje existe e amanhã não mais. Deus, nessa noite nós declaramos que estamos prontos e preparados para nos encontrarmos contigo. Se o arrebatamento da sua igreja for hoje, estamos prontos, meu Senhor, estamos preparados, porque nós amamos o céu e buscamos o céu todos os dias da nossa vida. Estamos vivendo aqui, Senhor, como peregrinos e como forasteiros nessa terra. Não somos deste mundo, meu Senhor, nós apenas estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. O Teu Espírito tem podido e conseguido em nós uma obra redentora, onde os nossos corações não estão vinculados a esta terra, mas o nosso coração está vinculado totalmente ao Senhor. Nós finalmente aprendemos que as obras do Senhor é o Senhor quem realiza, no tempo do Senhor e do jeito do Senhor. E nós continuamos a confiar em Ti. Obrigada, Senhor, pela obra redentora, pela vocação com que fomos chamados. Somos vocacionados para sermos arrependidos. E somos arrependidos. Somos arrependidos daquilo que não somos. Somos arrependidos daquilo que ainda não podemos. Somos arrependidos das nossas desculpas, dos nossos empecilhos, dos nossos entraves. Somos arrependidos, ó Deus, das nossas dissoluções. E nesta noite, ó Deus, nós queremos dizer para Ti, eis-nos aqui. Somos vocacionados a sermos Seus. Somos vocacionados a pertencermos ao Senhor. E não queremos comer longe de Ti. A única mesa que tem sentido para nós é a mesa em que o Senhor está nela. Não há mesa para mim nem para os seus favorável ou apreciada que não seja o Senhor que esteja nela. Nós Te amamos, Jesus. Eu quero que você diga para o Senhor agora que você confia que o Senhor Jesus é aquele que resolve os seus problemas, que o Senhor Jesus é aquele que conhece as suas lutas, que o Senhor Jesus é aquele que te fortalece, e que você não vai ser indigno da sua vocação, porque você está triste ou abatido, mas você vai fazer com que a boa vontade de Deus seja aplicada na sua vida, e o poder operante da fé vai acontecer em você. Você pode crer nisso? O poder operante da fé vai te levantar, vai te estabilizar. Quem está precisando de estabilidade nessa noite? Diga para o Senhor, Senhor, eu estou precisando de estabilidade. Estou precisando de rudimento. Meus pés estão precisando ser rudimentados. Diga para o Senhor agora, Senhor, estou precisando de estabilidade. Senhor, eu estou precisando de visão. Diga para o Senhor agora, Ele veio aqui para te socorrer. Ele veio aqui para dizer assim, eu te vocacionei. Eu te habilitei espiritualmente e emocionalmente. Eu te vocacionei, eu pus em você uma disposição espiritual. Eu te coloquei uma tendência, uma inclinação espiritual para ser forte, para ter fé, para ser inabalável. Em nome de Jesus. Eu quero agora que você comece a repreender todas as artimanhas malignas que tem colocado você à margem daquilo que Deus tem para você. Satanás quer confundir a sua mente. Satanás quer ditar regras para você. Diga agora para o inimigo da sua alma que você já tem a sua regra de fé, que é a Escritura. Diga que você não vai aceitar sondagens, nem equívocos, nem deformações malignas sobre a sua vida.
Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Senhor, agora que toda ação maligna sobre o teu povo, que toda ação de Satanás, que vem, Senhor, sufocando, que vem destronando a fé, que vem tirando, ó Deus, toda a força, toda a autoridade da sua palavra, todo o poder, todo ladrão de palavra, todo espírito roubador da palavra, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra vai ser edificada dentro deste coração e vai produzir para a glória de Deus, porque o apóstolo Paulo diz, para que Cristo seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Toda derrota, toda perda, toda falência, toda frieza, toda nudez, tudo aquilo que o inimigo tem levantado, toda condenação, toda força da dor, todo o domínio da angústia, toda confusão, todo equívoco, todo retrocesso maligno, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra infernal no seio dessa família, no meio desta vida, toda ótica turva, toda ótica dúbia, o Senhor diz para você: eu capturo os seus olhos. Você deve olhar para Ele. Somente olhando para Ele você não se perde. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você se coloque de pé. Quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero chamar o louvor para cantar a última canção que foi cantada. Feche os seus olhos. Eu vou te dizer uma coisa. O único que pode esmiuçar você é Jesus, porque Ele é o oleiro. Se o diabo está esmiuçando, se o diabo está fazendo você ficar esquadrinhado, em nome de Jesus Cristo, o único que pode podar você e tirar coisas de você é Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. O único que pode castigar você, repreender você é o Senhor. O único que pode limitar você é Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todas as obras de Satanás na sua vida que está tolindo você, todas as obras do diabo na sua vida, eu quero que você agora comece a denunciar agora em nome de Jesus. Comece a dizer agora toda obra de timidez, todo tolimento, toda impossibilidade, toda fraqueza, toda debilidade, tudo aquilo que o inimigo está levantando na minha vida, diga agora, faz cair por terra em nome de Jesus. Diga agora, eu só aceito uma mão na minha vida. Eu só aceito uma poda, um oleiro, uma mudança. É só o Senhor Jesus. Você pode dizer agora? Você pode dizer, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, você pode dizer agora, eu só aceito uma tristeza na minha vida. Que é a tristeza segundo o Espírito Santo que tem peso de glória. Eu só aceito um convencimento, que é do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora toda ação maligna, toda culpa, toda condenação, todo tolimento, tudo aquilo que o inimigo tem levantado, todos os conceitos e conclusões, toda a obra do inimigo. Eu quero agora que exista conexão entre a palavra de Deus e o seu coração agora, em nome de Jesus, que na autoridade do Espírito Santo, haja agora um encadeamento no lugar dos grilhões, que agora exista uma conformidade, que a sua alma se renda agora em nome de Jesus Cristo, ao poder do Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, ao governo do sangue de Cristo agora, em nome de Jesus Cristo. Toda obra do mal, toda obra de condicionamento, toda obra satânica,
todo espírito de enfermidade, todo espírito de miséria, todo espírito de embaraço, todo espírito de condenação, de culpa, todo espírito de soberba, todo espírito familiar, todo espírito de prostituição, de lascívia, de fornicação, de glutonaria, de decadência, toda iniquidade, toda força do mal, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto, que você diga assim: em nome de Jesus, eu declaro a minha libertação, a minha vocação para o arrependimento, me garante a cobertura do sangue de Cristo, a proteção da soberania de Deus, pois a boa vontade de Deus é estabelecida sobre a minha vida e é inegociável. Eu viverei o desejo da boa vontade de Deus, e a fé será operante poderosamente em minha vida, em nome Jesus, teu nome, tua vida, teu poder, tua igreja, teu povo, tua palavra, teu reino, teu sangue, teu amor, teu governo, teu domínio sobre o teu povo, em nome de Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus.